paz do Senhor, meus queridos irmãos de Canoas, aqui é o pastor Muniz. Eu estou muito feliz de novamente estar com vocês, mesmo que seja através do vídeo, né? Mas Deus tem nos proporcionado essa graça e alegria de termos sido convidados pelo nosso querido superintendente, Rudinei, para fazer aqui um resumo da nossa lição número 6. E eu estou muito feliz de novamente poder falar a todos vocês, queridos irmãos. Vocês moram no nosso coração, não é? E nós estamos um pouquinho longe agora, estamos aqui no Distrito Federal, na cidade do Gama, mas nossos corações estão sempre entrelaçados, porque nós amamos a igreja de Canoas. Glória a Deus. Agora é dividido em 2 campos, mas todos nós somos família de Deus e estamos indo para o céu. Por isso nós estamos aqui nessa tarde para estudarmos juntos sobre as sutilezas, né? Ou a sutileza das ideologias contrárias à família. Esta lição é uma lição de extrema importância para nós, cristãos, desta última hora. Por quê? Porque ele fala sobre os ataques. Todas as lições aqui estão versadas sobre os ataques contra a igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, né? Então, nesta oportunidade, nós iremos falar sobre todas as sutilezas, ou algumas delas, porque o diabo está sempre inovando e arrumando algo novo para fazer as suas tramóias contra a família. Então, o texto áureo da lição, ele diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 18, o Senhor Deus dizia isso. A verdade prática diz assim: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família, Bem, a introdução da lição e o tópico 1 fala sobre a família como projeto de Deus. E o subtópico diz, uma instituição divina. Diz assim: foi Deus e não o homem que criou a família. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. A importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Você sabe que um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti ou em tua família serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então veja que o projeto da família de Abraão, assim como o projeto da família de Adão, era algo que nasceu no coração de Deus. E quando o homem caiu, Deus teve que procurar um meio de trazê-lo novamente. E Deus chamou Abraão e disse: Abraão, na tua família, a tua família vai servir de exemplo, de modelo para todas as demais famílias da terra. E o que aconteceu? A família de Abraão, que foi o povo de Israel, falhou nesta missão, falhou neste projeto. Então, o projeto de Deus, ele continua sendo o mesmo, e Deus criou lá na frente a igreja. E a igreja é a continuação do projeto de Deus. Por isso, hoje, a sua família e a minha família estão neste processo de mostrarmos ao mundo, de sermos padrão daquilo
que Deus tinha em mente quando ele constituiu a família. Então, por isso que os canhões do inferno estão apontados para a sua família e para a minha família também. Diz assim o subtópico 2, a célula máter da sociedade. A família é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é a base da sociedade. A base da sociedade está na família. Uma família ajustada, bem ajustada, vai formar uma sociedade bem ajustada e uma igreja forte e bem ajustada. Da mesma forma que uma família mal estruturada, desajustada, ela vai gerar uma igreja fraca e uma sociedade desajustada, uma sociedade desastrosa. Então, você já viu muitas sociedades ao longo da história, você já ouviu falar também que muitas sociedades foram destruídas. Por quê? Porque a família foi destruída. A família sendo destruída, a família é a célula máter. A família é quem... E você sabe que as células, elas se multiplicam, não é? Elas se multiplicam. Porém, o inimigo, ele tem usado de todas as artimanhas para fazer com que, em vez da família se multiplicar, ela se dividir e ela se autodestruir. E nós vemos tanta coisa acontecendo, e nós vemos tantos impérios que caíram exatamente por falta de estrutura na família. Então diz assim a sinopse do primeiro item. Diz assim, sinopse 1, a família é uma instituição divina e por isso é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Não existe sociedade sem famílias. Não existe uma igreja sem famílias, porque a igreja é a reunião de famílias. 2. Fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. Meus queridos irmãos, diz assim, no contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Você sabe que no Velho Testamento era tolerado o casamento poligâmico. Era tolerado o casamento poligâmico. Porém, não foi assim desde o princípio. E Jesus falava isso lá na frente. Deus fez um homem e fez uma mulher para este homem. Então, diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é o modelo, o padrão do casamento bíblico. É este o padrão que nós cristãos aceitamos e enfatizamos, porque foi este o casamento que Deus criou. Todas as vezes em que houve uma poligamia, a família se desajustou. Veja, quando Abraão, ele recebeu de Deus a promessa de ter um filho, só que como Sara achou que Deus estava demorando muito, o que Sara fez? Foi lá, pegou a serva dela e entregou a Abraão para que Abraão tivesse um filho dela. Pronto. Daí para frente o desajuste foi completo, porque as duas mulheres começaram a brigar, não é? E depois que Sara ficou grávida, ficou pior ainda a situação. E Abraão ficou numa situação muito complicada ali, porque ela mandou Abraão lançar fora Agar e o filho dele. E agora? Mais à frente, nós vemos a história de Jacó. Jacó amava a Raquel, né? Mas Leia, ou Lia, foi dada a ele antes de Raquel. E aí o que aconteceu? Lia dava filhos e Raquel não tinha filhos. Então ele tinha duas mulheres e o desajuste no lar deles era tremendo. Mais na frente nós vemos a história de Ana, Penina, não é? E o seu marido Elcana. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos, e Elcana amava a Ana, mas a Penina, ela era
oprimia a Ana. Então você vê todo esse desajuste dentro das famílias por causa da poligamia. Por quê? Porque o homem não fez como Deus tinha padronizado no começo. Uma mulher para um homem hétero, uma mulher e um homem, macho e fêmea, os fez. E Deus os chamou, e Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra. Então veja como é o casamento. O casamento é uma chamada de Deus. O casamento começa no altar de Deus. Se o casamento começar antes, ele tem grande tendência a terminar antes. Então o casamento começa no altar de Deus, com a bênção de Deus. Deus os chamou, os abençoou e disse: multiplicai-vos, sede fecundos e enchei a terra. Então daí para frente o casamento começa com a bênção de Deus no altar de Deus. Glória a Deus. E o desejo de Deus é que ele comece no altar e termine até que quando a morte os separar. Estão entendendo? Então é assim, este é o modelo de Deus para o casamento. E é assim que nós cristãos nós ensinamos, porque aprendemos na palavra do Senhor dessa forma. Então a poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. Então, quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. É só esta forma padronizada que nós aceitamos, porque a forma bíblica é a forma da palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, então hoje em dia, meus irmãos, vocês sabem que a coisa é cheia de... Você sabia que lá no México, agora existe uma forma de casamento que é um casamento por tempo limitado, um casamento com validade. Se uma pessoa chega lá e diz assim: olha, eu quero casar com fulano, tá? E como é que vai ser o casamento? Não, o casamento vai ser só por 2 anos. Depois ela segue o caminho dela e eu sigo o meu. Então nosso casamento vai ser por 2 anos. É feito o casamento lá no México desta forma. Vejam que loucura, não é? Cada vez que o tempo passa, mais o homem se parte para longe, cada vez mais longe, se torna cada dia mais afastado do princípio bíblico e da palavra de Deus. Por isso as sociedades estão como estão, não é? Porque cada vez que a gente se afasta do projeto de Deus, mais o homem mergulha na lama, mais o homem ele é fracassado nas suas intenções. Então, tópico 2 diz assim: o casamento indissolúvel e confessional. Indissolúvel e confessional. Então, diz assim, outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Porém, existe uma cláusula de exceção. E veja que é cláusula de exceção, não é a regra. A regra é que o casamento comece no altar e termine quando a morte os separar. Esta é a regra. Mas Jesus, ele abriu um parêntese porque a dureza do coração do homem é tremenda. E Moisés, já naquele tempo, ele dava carta de divórcio. E Jesus dizia: a carta de divórcio é uma exceção. Por quê? Porque não foi assim que Deus fez desde o começo. Então, ele disse, a exceção é o adultério. O adultério é um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Adultério, ou aqui adultério é no sentido de qualquer prática sexual ilícita que avilte o outro cônjuge. Então, porque a traição é uma coisa terrível. É uma coisa terrível.
Então, o cônjuge que é traído, se ele pode perdoar e querer de volta o casamento, pode. Ou ele pode também perdoar e dizer, não, tudo bem, perdoei, mas eu não quero mais. Então veja, que diz assim, ó, nesse caso ainda há a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Então pode acontecer e pode não acontecer, porque o que Deus quer é que a união prevaleça, que haja o perdão e que a união prevaleça, mas infelizmente em muitos casos não acontece. Outra coisa, olha aqui, ó, a outra faceta é a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Então o cônjuge que foi abandonado, ele não estaria, condenado à servidão, porque aquele outro abandonou o lar, ou aquela abandonou o lar. Não, então aí é um outro caso de exceção à regra. Outro caso de exceção à regra. Então, lembrando que essas são exceções e não a regra, porque a regra de Deus é que o casamento comece no altar e termine quando a morte os separar. Amém? Muito bem. A sutileza da nova configuração familiar. Ó, nova configuração familiar. Então diz assim: casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aqui no Brasil, no STF, o STF em 2011, ele reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Antigamente, não existia isso, porque também não existia a figura da união estável. Mas o STF em 2011, o que ele fez? Ele disse, não, se uma pessoa quiser se unir a outra do mesmo sexo, eles podem se unir e podem estabelecer uma união estável. Muito bem. Aí o que aconteceu? Aí, aproveitando-se disso, o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil. Ele disse, bom, se pode haver união estável, então pode haver casamento civil também. E os cartórios não podem proibir as pessoas de se casarem, vejam vocês. Então é isso que aconteceu a partir de 2011 para cá. Então é estabelecido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, uma afronta deliberada a Deus e a sua palavra. Por quê? Porque você sabe qual é o padrão de Deus, não é? Muito bem. Então, o que aconteceu? Quando houve isso, a sociedade teve que engolir goela abaixo, né, este tipo de canetada jurídica que foi dado lá por alguém no STF. Então, mesmo que nós, os evangélicos, nós, por razões de fé e entendermos a palavra de Deus desta forma, nós entendemos que a família é formada por homem e mulher, somente dessa forma. Então nós não aceitamos esse tipo de coisa, mas a cada dia somos pressionados a ter que tomarmos a forma do mundo. Vejam vocês. Agora existe também outras situações, que é a chamada sexualidade não binária. Então diz assim, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Uma pessoa que se percebe não pertencendo a um único gênero. Não. Ele acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. O que significa isso? Uma pessoa não binária, que pode se achar que ele é homem,
que não é homem, que não é mulher, ou que é os dois ao mesmo tempo, ou que é qualquer outra coisa. Então você tem visto aberrações acontecendo no mundo por causa desse tipo de ensino ou de sutileza do engano que tem sido fomentado no meio da sociedade, não é? Muito bem. Então, isto nós não aceitamos por quê? Porque além de ser uma afronta à palavra de Deus, também é uma afronta às leis biológicas, né? Porque as leis biológicas, os cromossomos, os genes, é que definem, né, os sexos masculino e feminino. Então não existe nada comprovado cientificamente que possa ir contra esta realidade. Não, mas porque fulano de tal falou e porque a psicologia ensina, nenhuma dessas coisas. Ou esse cientificismo, sabe, serve para embasar qualquer tese nesse sentido. O que é o que é, e o que não é o que não é. Então, nós não aceitamos esse tipo de conversa. Muito bem. O quarto, princípios bíblicos para uma família sólida. Olha só, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Então, um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Meus irmãos, desde a época do Deuteronômio, que Moisés dizia aos pais: pais, vocês têm a obrigação, vocês têm o dever de inculcar na mente dos seus filhos e no coração deles o ensino genuíno da palavra de Deus. O ensino genuíno da palavra de Deus. Vocês não podem falhar nesse aspecto. Vocês têm que se levantar falando a palavra, ao deitar falando a palavra, andando no caminho, sentado na hora da mesa. Tem que inculcar nos seus filhos a palavra. E aqueles pais não fizeram isso. Quando eles entraram na terra prometida, aqui está as 1000 maravilhas. Esqueceram de fomentar no coração dos seus filhos o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que se levantou em Israel, veja vocês, se levantou em Israel uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração dentro de Israel que não conhecia Deus. Exatamente. Você pode ver isso lá no capítulo 2 do livro dos Juízes. E o que aconteceu? Aquela geração, ela foi pecando e pecando porque não conhecia o Senhor, começaram a se misturar com as nações em volta e acabaram no cativeiro novamente. Por quê? Porque os pais falharam em inculcar na mente das crianças, na mente dos filhos, no coração dos seus filhos, a genuína palavra de Deus. Eu falei para vocês no começo que aquele povo, eles falharam. Aquele povo falhou no projeto que Deus tinha para eles. E Deus criou a igreja. E agora? Agora é você, agora sou eu. A responsabilidade é nossa. E nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, acabou-se. Então, meu querido irmão, veja aqui o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapeuta, onde a família pode ser curada. Então a igreja é um hospital. A igreja, na real, é um hospital. A igreja é um aprisco onde as famílias estão seguras. Mas o problema, o pastor fulano, aquela irmã não sei quem, aquele obreiro. Problemas existem em todos os lugares, não é?
Onde existem homens, existem problemas. Então, o problema não é a igreja, o problema é o pecado, o problema vem lá desde a queda. Mas a igreja é o aprisco de Deus. E os rebanhos, eles não podem prescindir de estar no aprisco. Quando as ovelhas não estão unidas, elas estão dispersas e o lobo vem. E o que acontece? Acabou-se. Não é presa fácil, vira presa fácil para o lobo. Então, a família tem que estar na igreja. Ensina a criança no caminho que deve andar. No caminho. Então, irmão, seguinte, pega teu filho, vai para a igreja com ele. Pega tua filha, vai para a igreja com ele. Vai para a escola dominical com ele. Diz, filho, vamos à escola dominical. Eu vou aprender, você vai aprender também. Não deixe, não prescinda. Não deixe que seu filho fique à mercê do lobo. Porque existem muitos lobos devoradores aí. Então a família é curada, é na igreja. É no aprisco. É lá que o bom pastor ele vai cuidar das ovelhas. E não dispersas por aí no campo. Diz assim o final: uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Não tem coisa melhor. Teve uma vez que eu estava cantando no coral, junto com a minha esposa, nós cantávamos no coral, e tinha um coral de adolescentes. A minha filha mais velha estava no coral de adolescentes cantando. E tinha um coral das crianças. E as minhas duas filhas mais novas cantando no coral de crianças. E a gente estava cantando, todo mundo, uma música de Natal, e eu olhei assim para baixo e glorifiquei ao Senhor, porque toda a minha família estava ali, todos nós juntos servindo ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Não tem coisa melhor, não tem nada que se compare a isso. Glória a Deus. Então chegamos à conclusão, e a conclusão diz: vimos que a família está sob ataque. Na realidade, os canhões do inferno estão apontados para a sua família. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas, estão sendo impulsionadas, né? Como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Olha só, você tem que adulterar para que a sua família, para que o seu casamento fique mais forte. Olha só esse tipo de sutileza, meu irmão. Veja que isso é uma coisa, sabe, nefasta, que vem lá do inferno. Bem, meus irmãos, então nós chegamos à conclusão que diz assim, ó: vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. Vejam vocês esse grande engodo que o diabo tem colocado na sociedade nesses dias. É para turbinar o relacionamento. Então você, o homem, você mulher, você tem que arrumar um relacionamento fora para poder apimentar a sua relação dentro do lar. Isso daí é uma coisa nefasta. Isso aí é um grande golpe contra a família, mas que está sendo colocado como se fosse algo extremamente normal. Meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o último baluarte nessa terra, nós somos o sal da terra, a geração eleita. Então, nossos pensamentos têm que ser completamente antagônicos a esses do mundo. E nós temos que inculcar essas coisas na nossa família, principalmente na mente dos nossos filhos. Que possamos estar assim fazendo, que possamos realmente cumprir a nossa parte e não deixarmos que os nossos filhos vão para o cativeiro espiritual, o cativeiro do pecado, da contaminação deste mundo tenebroso. Que a bênção do Senhor esteja dentro das nossas famílias e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Obrigado mais uma vez ao Rudinei e a todos vocês, meus irmãos queridos, que nós amamos tanto.
Fiquem na paz de Cristo Jesus.